Oi, queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tenha Modos. Eu sou a Mari Maru, comunicadora de moda, e se você gosta de moda com propósito, moda consciente, moda de verdade e um pouco de trabalho, rotina, um jeito mais leve de olhar para o assunto, já aproveita para seguir o Tenha Modos, ativar o sininho para novos episódios, deixa um comentário, uma curtida, alguma coisa para poder engajar e falar o que você achou. E aproveita também para me seguir nas minhas redes sociais, que tem um pouco de todos esses conteúdos lá. Em todas as minhas redes sociais é o @eumarimaru. Gente, vou começar o episódio de hoje já indicando um conteúdo legal que eu participei, que foi um podcast que eu estive presente, que é o podcast da Psilab. É um curso de psicologia da UNA, e eles fazem um podcast lá com vários assuntos legais. Ele tá disponível no YouTube. O nome do canal é Podcast Psilab. E é o episódio Upcycling, uma moda consciente. Eu fui convidada pelo André para poder participar desse episódio. Eu amei participar. E a gente conversou sobre upcycling, sobre a nossa região aqui de Divinópolis, sobre moda no geral, desafios, enfim, tá bem legal o episódio. Então, deem uma assistida, inclusive, comentem o que vocês acharam. E é isso, minha primeira indicação de hoje era esse episódio que eu fiz parte. Agora, vamos pro assunto de hoje, que é moda é coisa de mulher. Quem concorda, levanta a mão. Eu acho que meio que moda ser uma coisa de mulher é algo que já tá subentendido, assim, né? Por mais que a gente traga novos conceitos e tudo mais, isso é algo já, assim, que foi instituído há muito tempo atrás e moda sempre foi considerado um negócio de mulher. E assim, eu fiz o curso técnico em produção de moda e eu fiz o técnico, depois eu fiz a graduação, mas eu fiz o técnico junto com o ensino médio. E aí, a minha turma, ela tinha um total de 34 meninas, se eu não me engano, e tinha um menino que fazia parte da nossa turma. Ele entrou no segundo ano e tal. A gente começou só com mulheres e depois ele entrou. E aí era muito engraçado porque era sempre o mesmo papo, né? Tipo assim, as 34 meninas, elas tinham escolhido o curso de moda porque era algo mais fácil. E aquela uma unidade de menino tinha escolhido o curso de moda ou porque era gay. E aí, se ele era gay, ele era quase uma mulher, né? Na cabeça da maioria, então era a mesma coisa. Ou porque ele era o rei delas, o culto, o cara legal, que curtia moda de fato, que era interessado, que era curioso, que gostava de cultura, etc. Então sempre teve esses dois lados, assim, muito nítidos. E o curso de moda, ele sempre foi zoado, né? Sempre. Sempre, sempre. Por causa disso, porque era algo fácil na cabeça de todo mundo. E ele sempre foi zoado, inclusive, por homens que fizeram outros cursos na época e que hoje ganham dinheiro através da moda. Não é curioso? Não é muito curioso? Enfim, segundo uma pesquisa realizada pela ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, dos 9,5 milhões de empregos atrelados à moda no Brasil, 75% são ocupados por mulheres. E se a gente olha numa perspectiva global, esse número chega a 85%, de acordo com a OIT. E aí, a gente já, assim, por mais que existam esses dados, é uma coisa que a gente já percebe, né? A gente percebe a presença das mulheres na cadeia da moda em todos os setores, assim. Sempre é muito nítido, assim. Acho que não precisava nem das pesquisas pra gente saber que a maior parte das pessoas que estão dentro da cadeia da moda são mulheres. Então, quando a gente diz isso, que moda é algo de mulher, faz muito sentido, porque as mulheres estão ali o tempo todo e as mulheres são ativas e as mulheres trabalham. Enfim, isso aí não tem nem o que conversarmos sobre. E aí a gente tem, hoje em dia, uma grande parte das comunicadoras, das articuladoras, das influencers, jornalistas de moda, sendo mulheres. A maior parte delas são mulheres. E aqui eu não tô falando se são mulheres boas, se elas não são boas, se elas exercem bem a profissão delas ou não. Eu tô falando de dados mesmo e de quantidades, tá, gente? Porque é um fato que a maioria é mulher, assim. E eu já tive que ouvir alguns comentários de homens que falaram, tipo assim, eu gosto mais quando o homem cria conteúdo de moda, mano, porque traz mais informação, sabe? A mulher normalmente é uma parada mais vazia. Vai guardando essas informações que eu tô soltando pra vocês aí. É engraçado, mano, que é por isso que moda é considerada tão fútil até hoje, né?
Vocês acham que se moda fosse algo masculino, seria considerado fútil? Por isso que moda ainda é invalidada em vários locais, de discussão, inclusive. Por isso que moda, assim, não é levada a sério. Porque moda é coisa de mulher, gente. Moda é lugar de mulher, porque nós ocupamos a moda. Mas quando a gente fala dessa visão machista, é uma conotação muito negativa. Tipo assim, isso aí é coisa de mulher. Entendeu? Com essas falas, assim, com esse monte de coisa, inclusive com essa fala aí de tipo, e quando o homem traz informação de moda, realmente é informação. Quando a mulher traz informação de moda, é um negócio mais vazio. Eu acho perigoso a gente falar essas coisas, porque aí a gente dá espaço para vários homens metidos a besta, sem conteúdo, vazios, inclusive, que não estudam e que muitas vezes eles não sabem nem o que eles estão falando para botar a cara nas redes sociais e ficar famoso com isso. E é bem simples, gente. Se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão entender a lógica. Mulher que faz conteúdo de moda, vazia, sem graça. Homem que faz conteúdo de moda, divo, estiloso, inteligente, que estuda horrores e que sabe o que fala, não sei o quê. Mulher que costura, costureira, pobre, fudida. Homem que costura, lindo, divo, multitarefas, atencioso, sensível. Vocês conseguem perceber a diferença, tipo assim, nítida, clara, de coisa boba mesmo? Eu sei que às vezes você, que é super evoluído, assim como eu, você já tem essa ideia de que não tem nada a ver, sabe? Se é uma mulher que costura, se é um homem que costura, é a mesma coisa. Mas quando você para pra pensar nesse machismo estrutural que a gente já tem, tipo assim, enraizado mesmo, sabe? É um negócio que, tipo assim, você pode não pensar isso, mas você sabe que todo mundo ao seu redor pensa dessa forma. Então é muito simples de entender o tanto que, apesar das mulheres estarem dentro da moda, elas são desvalorizadas o tempo todo por causa disso. E isso é um papo muito antigo, gente, não é de hoje, tipo assim, é de sempre. E o que mais me choca é que a gente poderia estar lidando com paradas, tipo, absurdas relacionadas à moda, que a gente poderia estar resolvendo pautas, assim, sabe, estratosféricas, mas a gente ainda tá tentando lidar e resolver o básico, assim. Eu acho importante, principalmente para nós que gostamos de moda e que consumimos moda, ter essa visão e essa diferença, principalmente entre homem e mulher, porque é ela que faz a gente ainda reforçar alguns estigmas, desvalorizar a profissão das mulheres e, enfim, continuar aí com várias crenças que são super preconceituosas e que não fazem a moda andar pra frente, gente, com todo respeito, a gente só tá andando pra trás. Uma grande questão pra mim é que apesar da moda ter participação majoritariamente feminina em todas as suas áreas, né? Ela ainda não é pensada para as mulheres, ela ainda faz as mulheres sofrerem em todas as áreas e muitas vezes a moda, assim, tá pouco se lixando, né? Com todo respeito. A gente tem visto aí nos últimos dias tantos casos horríveis de mulheres e não só, tipo assim, sendo mortas, sendo estupradas, um monte de coisa assim, mas de mulheres que têm sofrido com a própria imagem, que têm se colocado em situações vulneráveis, assim, com o próprio corpo. E a moda sabe qual o papel dela nisso, ela sabe que ela pode fazer alguma coisa, mas muitas vezes ela escolhe só não fazer. Só não falar. E essa é a parte que mais me incomoda na moda, assim, porque eu escolhi a moda por ela ser uma grande ferramenta de transformação. De verdade, assim. Eu acho que se ela não for a maior, ela é uma das maiores. Porque eu já falei isso milhares de vezes. Ela influencia todo mundo, o tempo todo. Você consome ela de forma negativa ou positiva, mas você tá sempre consumindo. Então ela sabe o poder que ela tem, às vezes, de mudar algumas coisas, de, sabe, tipo assim, só não concordar, só ir contra, e ela não faz. Porque é isso, faz parte do capitalismo, tá envolvido com política, tá envolvido com um monte de coisa. E aí a gente só não leva essa parte da moda a sério. Então é isso que mais me choca e é isso que mais me preocupa. A gente tá falando de tanta coisa, enquanto tá acontecendo esse monte de coisa aí com as mulheres, que as mulheres estão sofrendo na mão de outros homens, que as mulheres estão sofrendo pra emagrecer, que é, tipo assim, esse monte de coisa, aí a gente vai nas páginas de moda e aí elas estão discutindo, tipo assim, olha só o que a gente vai usar aqui em abril, olha só quais são as trends. Pouquíssimas páginas falaram algo que realmente, tipo assim, ia a favor das mulheres, ajudava as mulheres, conversava com as mulheres, e isso vira uma grande teia de aranha, uma grande bola de neve, porque eu falei com vocês,
esse lance do branco, várias coisas que estão, tipo assim, sempre implícitas. Ai, mas é porque moda não discute política. Gente, discute. Ai, mas é porque moda não discute estilo de vida, não discute, sei lá, aparência, não discute comportamento, discute tudo isso. Então, pra mim, o que mais me choca é isso. Se a moda é coisa de mulher, por que que a gente tá deixando as mulheres sofrerem tanto assim? A gente sabe o poder que a gente tem de transformação, entendeu? Então, esse episódio é sobre isso, assim. Inclusive, eu peguei algumas pesquisas aqui e trouxe pra vocês. Tem uma pesquisa de março de 2014, é um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é o IPA, que 65% dos brasileiros concordam que mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. E do total de 3.810 entrevistados, 66,5% eram mulheres. Então, assim, precisa falar mais alguma coisa? Nessa pesquisa, tem uma advogada que fala sobre a pesquisa, enfim, e aí ela ressaltou que o problema começa na educação inicial das crianças. E essa parte aqui eu até coloquei para poder falar no podcast, porque eu achei essa fala dela muito boa, que é, abre aspas, fala-se muito em erotização precoce das meninas, mas ninguém fala sobre virilização precoce dos meninos, fecha aspas. Então, assim, com todo respeito, isso tem a ver com moda, sabe? Principalmente porque a gente tá falando de roupa, a gente tá falando de erotização. A gente teve vários assuntos aí recentemente falando sobre a adultização das crianças, né? A adultização das crianças tem alguma coisa a ver com moda? Gente, óbvio que tem. Algumas campanhas de moda já foram problematizadas porque estavam adultizando as crianças, estavam sexualizando as crianças. Campanhas de moda já tiveram campanhas de moda que foram, tipo assim, banidas, a galera foi processada, porque tinha a ver com abuso infantil. Então, é um assunto de moda, é um assunto em que as pessoas de moda têm que estar atentas. Eu já falei isso várias vezes, nada na moda é por acaso. Então, toda vez que acontecer um pequeno sinal, assim, tem algum significado por trás. E quando a gente fala que moda é significado, que moda é política, que moda representa, tem muita coisa, tem muita cultura dentro da moda que, se ela não for quebrada, a gente continua tendo problemas que, tipo assim, sabe? Esse problema é porque a mulher que é atacada, ela é atacada porque tá usando roupa curta. Gente, não faz o menor sentido. E aí, eu acho que a moda tem, sim, uma parcela de responsabilidade em conscientizar, em informar, no jeito que ela prepara as campanhas, expõe as campanhas, erotiza as mulheres, em tudo isso, sabe? Hoje em dia a galera, é a geração do mimimi, tudo problematiza. Gente, é óbvio, vocês não param de fazer merda, vocês não param de fazer coisa errada, tem que ficar problematizando o tempo todo, entendeu? Inclusive um pequeno recorte aqui, eu tava conversando hoje mais cedo, sobre o negócio da Solange, né? Que a Solange saiu do BBB. E aí a galera tava falando assim, diva, o BBB é uma grande escola, não sei o quê, sempre há tempo pra aprender. Gente, eu entendo, não vou falar, tipo assim, mas é porque ela é mais velha e tudo mais. É que, tipo assim, fica muito fácil você falar que você aprendeu quando você ficou confinada numa casa com milhares de câmeras apontadas pra você. E aí você saiu com uma rejeição de 94% e chegou aqui fora e viu que tudo que você falou estava errado. Então agora você ia ter que se recolher, né? E falar, meu Deus, galera, desculpa, eu realmente errei, eu estava errada, e eu choro e tudo mais. É muito fácil aprender desse jeito. Como nem todo mundo tem essa opção de ir para uma casa vigiada, ficar lá com 1 milhão de câmeras na cara e ser julgada por pessoas de fora, a gente tem que fazer isso todos os dias, a gente tem que problematizar situações, a gente tem que questionar, eu já falei isso aqui outras vezes também. Se a gente não questiona, se a gente não problematiza, se a gente não tenta entender, aí a gente vive do jeito que as pessoas impõem pra gente. Eu não quero viver desse jeito. Se você quer viver desse jeito, talvez você não vai gostar muito das coisas que eu vou falar no podcast, porque isso aqui, gente, é pra problematizar. Se eu gostasse da moda do jeito que ela tá sendo aí, infelizmente eu não perderia meu tempo criando um podcast, participando de ações, tentando ir contra, entendeu? Eu só aceitava e viveria minha vida tranquila. Infelizmente, ou felizmente, eu não sou esse tipo de pessoa. Então, tudo isso
Tudo isso pra poder ir contra a galera que fala da geração do mimimi. Porque eu acho assim, mano, apesar de eu estar falando que eu sou uma pessoa que problematiza tudo, eu também, mano, eu sou uma pessoa que acha muita coisa engraçada, às vezes eu não tenho paciência também de ficar problematizando tudo. Eu me considero uma pessoa bem consciente nas minhas problematizações, tá? Eu acho que eu sou consciente. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que se você tá dentro da indústria da moda, muitas vezes você vai perceber falas, atitudes, e aí isso vai ser reverberado em campanhas, em peças, em símbolos e tudo mais. E aí na sua cabeça você pode achar que é tudo normal e que nada tem um significado tão pesado por trás, mas às vezes tem. E aí o fato de eu estar falando de problematizar e questionar é só para entender se tem ou não, entendeu? Às vezes você não precisa fazer nada, você só precisa entender se tem ou não para saber também se posicionar e de que lado que você tá. E aí, já vamos emendar em outra pesquisa aqui, que eu acho que eu tô falando muito já, né? Em outubro de 2021, a pesquisa Percepções sobre Segurança das Mulheres nos Deslocamentos pela Cidade, ela foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva. E ela mostrou que 8 em cada 10 mulheres no Brasil já sofreram violência enquanto se deslocavam pelas cidades. E que para evitar essas situações de assédio, 83% delas evitam usar certos tipos de roupa ou acessórios. Então, eu fiz propositalmente, eu quis trazer uma pesquisa de 2014 para vocês pensarem assim, meu Deus, nossa, que antigo esse pensamento, né? 2014, olha quanto tempo já passou. Beleza, em 2021 a gente tem essa pesquisa aí que 83% das mulheres deixam de usar certo tipo de roupa porque elas não se sentem confortáveis. E isso, gente, é desde criança, tá? Desde criança, a gente é ensinado, nós mulheres somos ensinadas que certas roupas a gente não pode usar, se estiver usando a gente tem que se portar de tal jeito. Então, isso é muito comum, né? Vocês sabem. Aí eu até perguntei para uma amiga minha que trabalha com moda há alguns anos. Ela é formada, ela é modelista, ela é costureira, ela trabalha comigo. E ela é, tipo assim, super segura de si, empoderada, estilosa, ela usa o que ela quer. E aí eu perguntei pra ela assim, se os homens deixassem de existir hoje, como você acha que isso impactaria na forma de se vestir e de se expressar através da moda? E aí a resposta dela foi, abre aspas. Acredito que as mulheres sentiriam mais segurança para se vestirem como quisessem e vejo isso de duas maneiras que têm uma linha bem tênue entre elas. Com certeza diminuiria a sensação de estar sendo observada e objetificada por estar expressando sensualidade, usando peças como as que contornam o corpo, demarcam a silhueta, criam decotes. E por outra perspectiva, também acredito que existiria menos medo do julgamento por se sentir ridicularizada, por não querer muitas vezes estar dentro do padrão de feminilidade imposto pelo sistema. Muitas mulheres acabam performando essa feminilidade criada sem querer se sentirem representadas por ela e não se sentem à vontade para se expressarem de maneira autêntica. Essas especificamente já são colocadas como menos femininas. E o fato é que nesses dois exemplos, mulheres veem suas vidas sendo colocadas à prova, nos fazem duvidar da nossa própria capacidade e valor. Se tô sensual, sou vulgar e não presto para ser mulher de verdade. Se não performo, não sou feminina de verdade. Então, para mim, esse tipo de coisa definitivamente não seria pauta e sairíamos mais livres e seguras para apenas sermos o que desce na telha. Fecha aspas. E é meio louco pensar isso, né? Porque tem uma menina, eu devia ter conferido o nome dela antes do episódio, mas eu acabei de pensar nela agora para poder usar de referência. Ela tem o cabelo curto, é ruiva e ela faz uns vídeos na rua entrevistando pessoas, sempre com o objetivo de problematizar algum tema. E eu amo os vídeos dela. E aí tem um vídeo que ela faz especificamente com homens e ela fala assim, tipo... e o que você acha que... Eu não sei exatamente qual que é a pergunta que ela faz, mas tipo assim... O que você acha que as mulheres têm medo, alguma coisa assim? O que você acha que coloca as mulheres em risco? E aí os homens falam, tipo assim, medo de ser atacada, medo de ser roubada, medo de ser estuprada, medo de ser morta, não sei o quê. E aí ela fala, tipo assim, beleza. E se os homens, tipo assim, acabassem hoje, não restasse homem no mundo, você acha que as mulheres precisariam ser protegidas? Eu acho que, na verdade, é essa a pergunta que ela faz. Do que as mulheres precisam ser protegidas? Aí eles falam, tipo, de ser atacada, de ser estuprada. E aí... Se parasse de existir homens hoje, você acha que essas mulheres ainda iam precisar ser protegidas? E a resposta é não, gente.
não ia ter do que a gente precisasse se proteger, entendeu? Então, quando a gente pensa em relação à moda, eu penso muito nisso, assim. Por mais que a gente criou essa ideia de competição feminina, então tem muito julgamento feminino e não sei o quê, muitas vezes esses julgamentos vêm de uma visão masculina, não é nenhuma visão feminina, assim. Se deixar só mulheres convivendo entre elas, eu não sei, sinceramente, se a gente teria muitos problemas, assim, da nossa cabeça mesmo, sabe? Empresas femininas dão super certo, enfim. E é muito isso, assim. Inclusive, apareceu um vídeo pra mim essa semana de uma menina perguntando pra mãe dela por que que ela não pode andar com a calcinha aparecendo e o pai dela pode andar com a cueca aparecendo. E por que que o pai dela pode andar sem camisa e ela não pode andar sem camisa? Ou por que que ela tem que ficar andando de top o tempo todo? E a gente sabe que em outras culturas, né, é comum mulheres irem à praia, por exemplo, sem biquíni. Quando eu fui em Barcelona, na praia de Barcelona, tinham várias mulheres lá sem a parte de cima do biquíni. E era algo super comum, assim, sabe? As pessoas não ficam olhando nem nada. Então tem outras culturas, assim, que isso já é algo um pouco mais livre, assim. Claro que não é sempre e claro que não é em todos os lugares, mas já é algo um pouco mais discutido, enfim. Ah, e outra coisa interessante que eu achei que ela falou, que essa minha amiga falou, foi que a gente nunca sabe o que que é bom de fato e o que que não é bom, então a gente nunca sabe de verdade como se portar em certos lugares. Por exemplo, no Uber. No Uber é melhor você parecer um homem, né, e performar masculinidade, ou é melhor você performar, e aí eu tô falando em relação à segurança, é melhor você performar masculinidade, e aí, tipo, passar a impressão de que você é uma pessoa, sei lá, mais forte, talvez, ou é melhor você performar feminilidade e passar a impressão de que você é uma mulher mais comum, assim, sabe? Tipo, vocês vão entender o comum que eu tô falando. Porque, assim, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que incomoda os homens, eu não sei o porquê certos homens usariam, tipo assim, qual desculpa eles usariam pra atacar uma mulher dentro de um Uber. Então, não existe essa resposta. E aí entra o nosso papo, assim, tipo assim, não é a gente que tinha que pensar nisso, não era a gente que tinha que estar sofrendo com isso, entendeu? Não é a nossa roupa que deveria definir o que que é o certo e o que que é o errado nesse tipo de situação, mano. Não é a roupa que define nada disso, entendeu? E eu acho que nós ainda estamos nesse papo, assim, cara, tipo, é 2026, a gente ainda tá discutindo uma pesquisa de 2014. As mulheres ainda se sentem inseguras com as roupas que elas vestem. Por quê? O que que a gente precisa mudar? O que que a gente precisa fazer? Isso é, sim, um papel da moda. Tem um dedo enorme da moda nisso. Aí, aqui um pequeno parênteses, aqui vocês estão percebendo que de fundo tem alguns cachorros aí. E é isso, gente, é o estilo de vida, é o dia a dia, é a rotina, entendeu? É o real, que eu já falei que o Tenha Modos é. A gente não grava num estúdio, então é isso que dá a gravar no interior de Minas Gerais. Não vão ter milhares de carros passando, não vai ter buzina, mas vai ter cachorro, vai ter uma senhora gritando, vai ter uma criança brincando, entendeu? Então, só um pequeno recorte aqui para falar isso com vocês. Agora, voltando no assunto de que desde criança a gente é ensinado que certas coisas são erradas ou certas em relação a se vestir, se portar, acessórios e tudo mais, a moda para as mulheres, ela nunca foi sinônimo de liberdade, né? Isso é assim sempre, sempre, sempre. Cuidado com o vestido, cuidado com a saia, cuidado com o short, camiseta, biquíni, maiô, cropped, cuidado para sentar, para levantar, para correr, para agachar. Então, tudo relacionado à roupa sempre foi motivo de deixar a gente insegura ou desconfortável. Isso sem contar que a moda é um dos maiores veículos que dissemina discurso bizarro relacionado à nossa aparência, né? Igual eu falei, questão da magreza, gente, questão de tipo. A moda tava com um negócio esses dias de falar de mão de velho, né? Porque as mulheres mais velhas, elas estavam mexendo no corpo todo e a mão é um lugar que não dá pra mexer muito, porque enfim, eu acho que não tem tanto procedimento estético, especialmente para a mão. Então, você fica com o corpo inteiro jovem e a mão de uma senhora. Aí, o que que eles estavam falando? A volta das luvas para tampar a sua mão de uma senhora.
Tipo, vocês não percebem o tanto que isso é bizarro, gente? Isso é um discurso bizarro, assim. E muitas vezes a moda não traz isso como questionamento, ela traz isso como uma forma de reafirmar. Então, tipo assim, olha, gente, o que voltou. As luvas, pra quê? Pra tampar a sua mão de senhora. Que tal? Então, a moda muitas vezes ela determina qual o padrão perfeito, assim. Ela determina isso com a magreza extrema, com o branco, igual eu já falei. Então, o que vocês têm que entender é que nada é por acaso. Já falei isso 1000 vezes. E aí, quando a moda se atrela à política, ao machismo e ao capitalismo, isso fica, assim, estratosférico. É isso que eu tô falando. Muitas vezes as coisas parecem inocentes, sabe? Tipo assim, ai, gente, volta das luvas. O que isso tem a ver, sabe? E aí isso tem a ver com o capitalismo, com a venda das luvas, tem a ver com transformações estéticas que às vezes afetam o corpo de maneira negativa. Então tem a ver com tudo, tem a ver com saúde, com tudo. Eu trouxe, inclusive, um exemplo prático, assim, didático para vocês, de quando a moda se atrela com isso tudo. Os bolsos das roupas, eles são coisa de homem. Não sei se vocês sabem disso, né? Óbvio que vocês sabem. Porque a mulher não tem bolso em roupa. E por quê? Porque antigamente as mulheres e os homens eles usavam uma espécie de bolsinha, que era tipo uma pochete para guardar os pertences por dentro da roupa. Tipo aquelas doleiras, sabe? Só que com o passar dos anos e o avanço da moda, as mulheres começaram a ter várias camadas de roupas. E aí ficava inviável e obsceno, né, levantar a roupa para ter acesso a essas bolsinhas. Então elas começaram a levar os pertences na bolsa de mão. E aí, um fato machista é que as mulheres que não tinham onde guardar os pertences, elas só saíam acompanhadas de um homem para guardar os seus pertences. Elas não podiam sair sozinhas nessa época. E aí, enquanto isso, os homens eles começaram a avançar nos bolsos, né? Os bolsos começaram a ser incorporados nas peças. E aí, quando foram fazer isso nas calças das mulheres, adivinham o que aconteceu? Não dava, porque senão aumentava a silhueta delas e deixava elas gordas. Jurou. E aí o bolso se tornou essa grande questão, que é até hoje várias peças femininas não têm bolso funcional, só ilustrativo, e nós continuamos carregando bolsas por aí. Inclusive é o trem que eu mais odeio, assim, quando eu criava a peça da Maru, a Luana, que é a minha amiga que costura pra mim, ela falava assim, mano, eu não aguento, você bota bolso em tudo. Tipo assim, as peças da Maru, elas tinham no mínimo uns 6 bolsos, sabe? Bolso grande. Porque pra mim não faz sentido. Tipo, se eu compro uma calça masculina, ela vai ter pelo menos 4 bolsos, 2 na frente, 2 atrás. E aí uma peça feminina não tem bolso nenhum, mano. E aí eu tenho que ficar saindo com bolsa, tenho que ficar saindo com mochila pra levar um telefone, uma caneta, sabe? Não existe. É algo super machista aí para a surpresa de 0 pessoas, se você não sabia. Mas o que eu fiquei chocada quando eu tava pesquisando foi esse negócio da silhueta, que eu não sabia que era uma realidade. Tipo, eles começaram a colocar bolso nas roupas das mulheres, mas aí começou a aumentar a silhueta, aí eles começaram a tirar. Mudaram a modelagem? Não. Tiraram os bolsos, que era o mais simples de fazer. Por isso que você vê que tem muita modelagem hoje em dia que veste mal, cara, veste mal, porque eles colocaram os bolsos e não alteraram a modelagem. Então, realmente, fica horrível. Mas não porque deixa a mulher mais gorda, porque fica esquisito, sabe? A peça não foi projetada para receber aquele bolso. Mas aí eu já acho que o problema não é o bolso, o problema é a peça e aí você tem que mudar a modelagem da peça. Enfim, então essa questão de praticidade, de conforto, de peças utilitárias, assim, sempre foi uma coisa de homem, sempre foi homem que teve acesso a essas peças. E eu trago isso muito, assim, de forma didática para vocês. Por que a Lela Brandão Co. é um case de sucesso e tantas pessoas se identificam e gostam da marca? Porque ela faz o básico, mano. Porque ela entrega conforto. Tipo, o conforto ainda é algo revolucionário. Porque muitas mulheres não se sentem confortáveis dentro da moda. E, tipo assim, eu adoro a Lela, adoro os conteúdos dela, adoro o podcast dela. Mas a marca dela, se você for pensar, assim, em termos de inovação, assim, não era para ser considerado um negócio tão inovador. Porque não tem nada, sabe, tipo... Não tem nada tão inovador assim, mas é esse o ponto. A inovação é ser algo confortável, feito para mulheres, porque muitas vezes as mulheres deixavam de sair confortáveis porque não existia essa opção.
E aí a Lela cria essas opções para que as mulheres saiam bem vestidas e ainda assim confortáveis. Isso é bizarro, mano. Nós estamos em 2026. Aí a marca da Lela faz sucesso por causa disso, porque o que era para ser básico ainda é algo, tipo assim, extraordinário. A gente ainda não tem isso. E aí a gente entra nesse ponto, que essas questões só vão avançar quando a gente tiver mulheres governando a moda de verdade. Vocês entendem isso? Aí nós vamos entrar no ponto que eu mais detesto, que foi o que eu comecei, inclusive, o podcast. Cara, como que a gente vai ter peças pensadas para mulheres? Como que a gente vai ter uma comunicação pensada para mulheres? Como que a gente vai falar diretamente com essas mulheres se a gente não tem essas mulheres no topo da cadeia da moda? Pausa dramática para eu tomar água. Como? Não tem como, mano. Uma marca como a Lela Brandão Co., ela só nasceu por causa de uma insatisfação da Lela como consumidora e uma vontade imensa de fazer algo diferente dentro da indústria. E isso só acontece quando realmente são as mulheres pensando para mulheres. E as mulheres produzem a moda, por isso que a moda é algo para mulher, a moda é coisa de mulher, mas aí quem lucra com isso são os homens, porque são eles que assinam, são eles que estão à frente. Lembra lá que eu falei que os homens têm mais credibilidade porque eles trazem informação. As mulheres são mais vazias. Então, apesar de tudo isso, da moda inteira girar em torno das mulheres, elas não são recompensadas por isso, mano. Essa é a parte mais triste, assim, de tudo. Onde estão essas mulheres na moda? Se a moda é essa coisa de mulher, cadê elas ocupando cargos de poder, de prestígio, sendo diretoras criativas? Ó, de acordo com o levantamento da Vogue Business, entre 35 marcas analisadas, as 30 mais relevantes no setor, segundo a Vogue Business Index, apenas 10 têm mulheres no cargo máximo de direção criativa. Apenas uma delas é uma mulher não branca. Os homens brancos seguem dominando a linha de frente e, por consequência, os bastidores. E aí aqui eu vou lacrar em cima de muita gente, porque aí, gente, o povo adora vir na internet problematizar umas questões, só que eles esquecem o tanto que eles são hipócritas, né? Essa discussão sobre a Erika Hilton liderar um grupo em defesa das mulheres, e aí a Erika Hilton é uma mulher, independente do que você pensa, gerou, assim, um burburinho, e o povo querendo dar opinião, e o povo falando, e o povo criticando, porque ela não é uma mulher, e uma mulher não pode definir o que as outras mulheres querem, o que as outras mulheres precisam. Gente, vocês são muito engraçados. Vocês não, né? Vocês são meus protegidos. Mas a galera é muito engraçada. Porque ninguém questiona quando um homem decide pra gente, né? Que normalmente é o mais comum. Os homens decidem, gente, em tanta coisa, todo dia, e ninguém percebe, ninguém fala nada. Os homens decidem em casa, no trabalho, no relacionamento. Eles decidem. Homens decidem por mulheres e vocês batem palma. E aí, na moda, por exemplo, muitas marcas são comandadas por homens que criam roupas para mulheres. E eles nunca foram mulher, tá? Só pra deixar bem claro. E aí pode parecer um negócio super bobo, porque tipo assim, o que tem a ver um estilista desenhar roupa pra mulher, né? Não tem nada a ver. Mas é assim que essas coisas começam, é assim que os bolsos eles não são colocados nas roupas das mulheres, é assim que as roupas continuam desconfortáveis, e é assim que a gente não avança nesses assuntos, e é assim que a gente não valoriza as mulheres, entendeu? É assim, é uma grande bola de neve. Assim, não tem como explicar mais para as pessoas que os problemas, eles estão na base, eles estão ali dentro das marcas. Em quem toma essa decisão, em quem define o que é uma roupa feminina e uma roupa masculina, e o que é uma roupa aceitável para as mulheres e o que não é. E se as mulheres se sentem desconfortáveis com a existência dos homens, como é que esses homens vão definir o que essas mulheres têm que usar? Vocês entendem? A gente vai e volta o tempo todo, assim. Não é um grande problema um homem criar uma roupa pra mim. Não, não é. Mas é o mesmo homem que julga a sua roupa quando você tá andando na rua. É o mesmo homem que pode te ridicularizar, te sexualizar, te colocar numa situação de inferioridade. E aí entra ainda o fato da gente ser desvalorizada. Por quê?
grande parte do trabalho feminino na moda é mal remunerado, é informal, é invisibilizado. Muitas mulheres trabalham em casa, e aí esse trabalho se mistura com tarefas domésticas. Então, tipo assim, olha essa problemática que as mulheres estão envolvidas. Essa indústria que veste a liberdade feminina muitas vezes não oferece liberdade para quem produz. Por isso, não é importante só ver o trabalho final, mas acompanhar a cadeia inteira. Isso acontece em todas as partes do processo, assim. Se você é uma pessoa que já trabalhou dentro da cadeia da moda, você percebeu que várias das empresas grandes de moda, em que a gente às vezes vai procurar emprego, elas são comandadas por homens. E aí o problema às vezes não é só ser comandada por um homem, mas é ver esse homem tomando as decisões importantes, estando numa situação, num estado ali de prestígio, de privilégio e tudo mais, e ver todas as outras mulheres que estão em volta, porque, gente, eu não conheço nenhuma marca que seja majoritariamente masculina. Mas feminina, tipo assim, é a grande maioria. Muitas vezes a gente não sabe nem, tipo, o que essas mulheres fazem, onde elas estão, quanto elas recebem. Marcas de roupa íntima tem homens na liderança. Então, assim, eu acho sim que são cargos que precisam ser questionados. E moda ser coisa de mulher não pode estar só como algo pejorativo, entendeu? Porque aí fica como algo negativo, enquanto muitos homens tiram proveito disso. E sempre com esse ar arrogante de que, esse é um homem, entendeu? Ele se esforçou mais pra estar ali. Pra mulher é mais fácil, né? Porque já é quase como se a gente nascesse costurando, pelo visto, né? Então, mais uma vez, assim, a gente precisa que a moda se responsabilize um pouco sobre isso. Que a moda, tipo assim, seja mais transparente em relação a isso. Que a moda converse mais com as mulheres. Só que vai ser muito difícil a gente conseguir esse avanço enquanto os homens estiverem liderando essas marcas. Porque aí, tipo, qual que é a importância de uma marca conversar com as mulheres, sendo que quem tá sendo impactado ali, quem tá dirigindo essa marca é um homem? Tipo assim, foda-se as mulheres, né? A mulher, no final das contas, ela é mais um produto do que uma peça-chave dentro da indústria da moda. Então é por isso que a gente precisa cada vez mais, tipo assim, precisa enaltecer essas mulheres, colocar essas mulheres onde elas merecem estar, dar visibilidade para essas mulheres, começar a não tratar a moda com tanto desdém, assim, e começar, inclusive, a cobrar dessas marcas um posicionamento mais ativo com a comunidade feminina. Porque se moda é coisa de mulher, a gente precisa falar para elas, então. A gente precisa dar espaço para elas, a gente precisa conversar com elas. Eu vejo que as mulheres têm medo de ocupar esses lugares, às vezes, que precisam de vozes femininas, porque ele já está ocupado por homens. Então, você vê, por exemplo, esses sindicatos, essas coisas assim que são um pouco mais sérias, que tratam assuntos de moda e de mercado e de indústria. A maior parte das pessoas que estão ali são homens. E como que as mulheres vão competir com esses homens? É isso, a gente não precisa competir, a gente tem nosso espaço também, entendeu? Então, acho que mais do que tudo, assim, a gente precisa entender o nosso papel dentro da moda. O nosso papel, não só o nosso papel de transformação, mas o nosso lugar de prestígio também dentro da moda, sabe? Acho que mais do que qualquer nós temos o direito de desfrutar dos prazeres da moda, no geral, assim. E a gente precisa cobrar cada vez mais. Cobrar para que essa moda seja realmente feita para nós. Então, já até puxando o gancho para uma ação que acontece esse mês, que é a do Fashion Revolution, que eu acho que traz, que assim, é uma peça fundamental para a valorização das mulheres, é que a semana do Fashion Revolution, ela traz aquelas plaquinhas com a hashtag do Quem Fez Minhas Roupas. E muitas vezes quem fez sua roupa foi uma mulher. E aí, o que essa plaquinha, tipo assim, representa, né? Muitas vezes a gente... Mano, o que é isso do vizinho de cima arrastando móveis? Tô gag. Enfim, essas plaquinhas, elas têm o objetivo de descobrir onde estão essas mulheres que fizeram suas roupas. Então, muitas vezes, a gente tem um trabalho informal das costureiras que trabalham em facções, das pessoas que não são assalariadas, que não estão dentro dessas empresas, que não têm condições de trabalhar direito. Elas continuam trabalhando, às vezes em cenários insalubres, assim, só para poder manter a casa. E você tá comprando uma peça barata, ou às vezes nem tão barata,
E você tá mantendo essas mulheres aí em péssimas condições para você dar a maior parte do dinheiro da sua roupa para os grandes empresários e para os homens que estão lucrando em cima dessas mulheres. Então, o que a Semana Fashion Revolution ela propõe? Que a gente descubra onde tá essa galera e que a gente lute pelo direito deles, entendeu? Porque se você compra uma roupa, nada mais justo do que você saber de onde essa roupa veio, do que ela é feita, quem são as pessoas que estão por trás desse processo. Então, na Semana Fashion Revolution é um ótimo momento para você cobrar das marcas que você consome quais são as condições que eles estão mantendo essas pessoas, porque a gente está tão acostumado na moda a ter acesso só ao produto final que a gente esquece dessa cadeia inteira, mano, que eu falei aqui. Deixa eu ver quantos minutos já tem de episódio. Olha, 49 minutos de episódio para falar resumidamente da cadeia da moda e do quanto as mulheres são desvalorizadas. Então, eu vou falar mais pra frente da Semana Fashion Revolution, mas só para vocês já ficarem assim atentos. Vão atrás dessas informações. Quem são as pessoas que fizeram suas roupas? Quem são essas mulheres? Mulheres que poderiam ser suas tias, suas avós, sua mãe, entendeu? Em que condições elas estão trabalhando, se elas estão sendo valorizadas, enfim, tudo isso. Nós vamos falar sobre isso mais à frente, sobre a Semana Fashion Revolution. Nossa, agora os cachorros estão assim, demais. É isso, era sobre isso que eu queria falar. Acho que o Dia das Mulheres, para além do 8 de março, é todo dia, o ano inteiro. E acho que a moda tem um papel crucial em resgatar, sabe, a valorização do trabalho da mulher todos os dias. E a gente não pode perder esse hábito de enaltecer as mulheres, principalmente dentro dessa cadeia que é composta, assim, majoritariamente por mulheres. Então, enfim, é isso. Deixem aqui comentários, indicações de textos, livros, filmes para complementar o assunto. Me digam o que vocês acharam. E é isso. Até o episódio de semana que vem. Obrigado por terem escutado até aqui. E tchau!